Bom, boa noite, né, a todos. Hoje, dando sequência ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, nós hoje vamos começar o capítulo 12 e talvez acabar, porque não é um capítulo muito longo. No capítulo anterior, no domingo anterior, né, a gente acabou o capítulo que se chamava Amigos Novos, onde André Luiz mostrou o grupo, né, de Jerônimo com André Luiz e os outros, chegando e conhecendo as pessoas que eles iam ajudar no desencarne. E a gente viu que não é simplesmente chegar e desencarnar naquele momento único, né? Eles têm um preparo, tem todo um processo. O Gandolf, boa noite, feliz Páscoa aí para você também. Mas então, entrando agora no capítulo 12, que se chama Excursão de Adestramento, nós vamos ver principalmente agora esse preparo que é feito com todos os espíritos que vão desencarnar, principalmente nessa condição que esses aqui se encontram, para que é como se fosse um treino. Adestramento é isso, né? É você treinar a capacitar alguém ou algum ser a fazer algo, a acostumar com um processo, um procedimento. Então, essa excursão de adestramento está relacionada justamente com o preparo desses espíritos para um breve desencarne que eles vão passar. E vamos lá. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Então a Adelaide era aquela última que foi citada, aquela que o Bezerra de Menezes, inclusive, estava ali junto com ela, que era uma abnegada trabalhadora numa casa, um orfanato que cuidava de crianças, né? Então, e ela morava então num ambiente onde era propício para que o grupo do Jerônimo e do André Luiz pudessem se instalar por conta da vibração no local. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. Então, todo o trabalho que eles iriam fazer, inclusive aos outros, também estaria relacionado com esse local onde eles iriam se fixar. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Então, olha a observação que o André Luiz está fazendo. Um local daquele tamanho, com todos os espíritos que transitavam por ali, que eram mais elevados, eram vibrações mais equilibradas. Então, não circulavam por ali criaturas perversas, existia um preparo e uma proteção. Semelhando-se à casa transitória, porque vocês se lembram, na casa transitória existia toda aquela proteção para não acontecer a invasão de espíritos menos bem intencionados. Então, semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Quer dizer, não quer dizer que ali só entravam espíritos elevados, mas ali também entravam espíritos sofredores, mas que tinham autorização para poder ir ali, porque já eram espíritos que tinham uma certa receptividade para receber o tratamento, para buscar uma renovação íntima, uma melhora. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra,
tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, que então é essa pessoa, né, esse outro espírito, era uma jovem colaboradora espiritual da casa. Pusemos-nos em ação. Quer dizer, então eles, acompanhados dessa trabalhadora da casa, foram conhecer melhor, né, as dependências, todo o ambiente. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Então era um padrão vibratório ali mesmo sendo aqui na Terra, né? Um padrão vibratório, como falava, de luz, cheio de luz do plano do nosso lar ali, de onde eles já estavam acostumados a vivenciar. Porque todos tinham um compromisso com a manutenção da vibração elevada, do pensamento na direção certa, né? Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Então, olha isso, é a sala das reuniões populares, onde provavelmente eles recebiam as pessoas que eram ali acolhidas e beneficiadas pelo orfanato ou pelo esclarecimento evangélico também, né? Cristão. E é o que ela está falando. Aqui é onde exige um esforço maior da nossa parte com relação ao trabalho. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas. Então, olha ali, ali é um local onde realmente as pessoas, como numa igreja, as pessoas vão ali bem intencionadas, mas vão carregadas de todas as vibrações, como na nossa casa espírita, em qualquer casa espírita. É de acolhimento, é de esclarecimento, mas as pessoas entram ali com todo tipo de emanação mental, vibrações boas e ruins também, que não estão dando conta muitas vezes. Então são esses os doentes que não é para ir lá, mas é justamente por conta dessa dificuldade, dessa instabilidade é que procuram socorro. Só que isso, queira ou não, é algo que acaba bagunçando o padrão vibratório da casa. Por isso que ela está falando, ali exige um esforço muito grande por parte dos trabalhadores de manutenção, para poder levar o benefício, para poder até higienizar o local com relação a essas emanações mentais de todas os padrões, né, e níveis. Então, por isso que ela continua falando aqui, ó. Depois de cada sessão, somos obrigados a minuciosas atividades de limpeza. Então, não é porque tem, vamos falar assim, né? Sujeira mental, porque queira ou não, acaba sujando o ambiente, sendo necessário depois uma atividade de limpeza, de higienização daquela vibração que na verdade não é um problema, mas é o que eles, os doentes psíquicos, levam. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-nos de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzir. Calculo a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Então, André Luiz, observando e conversando com ela com relação a todo esse trabalho, né, que era feito ali por parte do plano espiritual,
que ele começou a se questionar. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Então, olha a dúvida do André Luiz. Puxa vida, a gente está aprendendo, né, que o material não é o mais importante, o espiritual é o mais importante. As doenças mentais, né, os desequilíbrios, são o que valem, são o que vão ficar, são o que tem que ser tratado ali no mundo espiritual. E o que, que o André Luiz está questionando? Nossa, eu estou vendo tanto espírito de luz ou trabalhador bem intencionado aqui, somente para poder cuidar dessas crianças desamparadas? Será que não bastava algumas pessoas só para poder acolher, dar comida? Não sei se elas dormiam ali ou não, né? Mas a questão do André Luiz é isso. Tanto espírito de luz num ambiente onde é mais direcionado ao auxílio material, estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Porque vocês se lembram, lá na casa transitória de Fabiano, até quando o André Luiz ficou junto com o irmão Gotuso ali, ele viu o tamanho da importância do trabalho daqueles que chegam ali desencarnados com os diversos desequilíbrios mentais. E ali ele está vendo agora essa diferença. Na casa transitória de Fabiano também tinha bastante gente trabalhando, talvez não tanto, não sei, mas a questão é que ele está fazendo agora essa comparação. Por que é que tem tanto espírito aqui? Lá, e aí agora ele falando, lá, né, na casa transitória de Fabiano, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados para os quais a caridade constituía lâmpada acesa indispensável à transformação interior. Quer dizer, lá ele estava falando o perigo das sombras, das trevas que envolviam a casa transitória de Fabiano, porque a gente lembra, a quantidade de espírito ali em volta, sofredor e malvado, né? Maldoso, de vibração ainda tão distante do bem, sedentos de auxílio. Então eu falei assim, lá era eu talvez julgasse realmente necessária a quantidade de trabalhadores. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras, que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão. Quer dizer, talvez uma ou duas pessoas fazendo uma cozinheira, uma pessoa que acolhe, que cuida, seria suficiente. E um amparo espiritual para esses trabalhadores, mas não tanto assim. Primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Então a dúvida do André Luiz é essa. Ele está achando muita gente envolvida, talvez, né, ainda na ignorância dele, desnecessariamente. Mesmo assim, a delicada colaboradora, aprendendo-me as indagações íntimas, ponderou, quer dizer, a Irene, percebendo esse conflito interno do André Luiz, apesar dele não ter perguntado, ela responde, né, e explica. Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Quer dizer, André, vai muito além do que você está vendo. Não é só dar comida para essas crianças e alguma orientação de início de jornada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Então, olha isso. Apesar de ser um orfanato, uma casa onde dá atenção material às crianças, sempre a preocupação de passar as verdades espirituais e cristãs, então, os imperativos de evangelização
preponderam acima de tudo isso que você está achando que é o mais importante. Oi, Adriana, tudo bem? E aí ele segue falando, ela segue explicando, né? Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã como núcleo difusor de ideias salutares. Então acaba funcionando como uma casa, como um centro religioso mesmo, onde as pessoas, mesmo que sejam as desencarnadas que chegam ali, mas não só chegam as crianças e chegam as pessoas que se interessam pelas crianças, talvez parentes, até pais, não sabemos, né, que tipo de acompanhante que pode estar ali, mas todos necessitados de evangelização. E é por isso que a espiritualidade monta ou tem ali toda essa estrutura para amparar e estender o auxílio não só às necessidades materiais, mas também e principalmente às necessidades espirituais. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. Porque apesar de ser um problema material, todos aqueles que estão passando por problemas materiais, dificuldades materiais, são espíritos eternos, que estão vivendo seus conflitos, suas dificuldades, e o que eles vão receber naquele momento vão facilitar ou vão dificultar a vida deles mais para frente. E isso a gente tem que ter em mente para tudo que a gente lida aqui. Porque às vezes a gente está num ambiente de trabalho que aparentemente não tem nada de espiritual, mas nós estamos lidando e convivente com seres humanos, irmãos nossos, com dificuldades, com problemas, e a forma que a gente lida e trata ali, naquele ambiente de trabalho, ou no ambiente de estudo, ou na casa, na família, ou seja lá onde for, nós temos oportunidade de passar o evangelho através do exemplo, ou passar o evangelho através de instrução, de acolhimento. Então é isso que ela está falando. Acima de ser uma casa de auxílio material, nós estamos lidando com almas que carregam os pensamentos que são eternos. Muito acima dessas coisas transitórias que estamos aqui oferecendo e que são importantes também. Aliás, quem tiver um pouquinho de interesse com relação a esse assunto, tem uma mensagem do Chico Xavier que chama Cérebro e Estômago, mostrando a importância de tanto se acolher a questão da mente, do pensamento, da vibração, quanto das necessidades do estômago mesmo. Depois eu até coloco lá no grupo, ou coloco aqui embaixo do vídeo, para quem tiver interesse. Mas é disso que está falando. A gente vai cada vez mais descobrindo a importância do espiritual, mas a gente não pode menosprezar o material. E mesmo a gente fazendo auxílio material, nós estamos, de alguma maneira, auxiliando espiritualmente também, dependendo de como a gente lida. Porque se a gente dá um prato de sopa, se a gente dá seja lá qual o auxílio material que a gente dá, mas com cobrança, com mau gosto, a gente não está passando nada de bom para aquela pessoa muitas vezes, ou com orgulho, com o sentimento de superioridade com relação àquele que está numa condição aparentemente, né, desfavorável ou desfavorável materialmente. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Porque dependendo de como a gente trata uma pessoa. Porque, por exemplo, a gente pode receber uma pessoa na casa espírita com um problemão, sofrendo e, inclusive, às vezes até sendo grossa. E se a gente devolve com grosseria, que benefício espiritual a gente está levando para aquela pessoa que está buscando, que está necessitando daquele auxílio? Eu vou contar aqui uma história que eu ouvi essa semana que eu acho que cabe muito nisso que eu estou falando, né?
O Chico Xavier uma vez passou por uma situação que ele se desequilibrou. Então, uma senhora procurou o Chico, só que ele estava no momento de trabalho dele. E o Chico, no ambiente de trabalho, o patrão dele era rigoroso com relação ao horário, até porque se ele abrisse brecha, como tinha muita gente que ia atrás do Chico, talvez aquilo virasse, perdesse o controle com relação àquilo, né? Então essa senhora que procurava o Chico, procurou ele num momento inadequado e acabou tendo que ficar esperando muito tempo. Quando o Chico saiu do trabalho e foi se encontrar com essa senhora estava extremamente irritada e provavelmente passando por um problemão, e ela não era uma pessoa equilibrada, a ponto de dizer palavras rudes para o Chico e dar um tapa na cara do Chico. E falar assim: eu tô precisando de um passe. Eu passei o dia todo aqui te esperando. E aí foram para dentro e o Chico, emocionalmente desequilibrado, vira para Emmanuel, né? Não é claro que na frente dela, mas fala: Emmanuel, eu não estou em condições. Você viu o que aconteceu? Eu não estou em condições de oferecer auxílio para essa pessoa. Você não acha que eu tenho razão? Você acompanhou o que aconteceu. E olha o que Emmanuel responde para ele. Razão você tem, Chico, mas ela tem necessidade. Então você vai lá e acolhe e dá o que ela está precisando. Então, porque, imaginem, ele poderia simplesmente não oferecer o auxílio. Ele poderia simplesmente revidar. E que benefício ele teria levado àquela pessoa? Então, a maneira como a gente lida. E olha isso, se até o Chico é capaz de quase deslizar, a gente entende por que a gente desliza tanto. Mas a gente tem que lutar contra, a gente tem que identificar qual é o caminho que a gente quer seguir, qual é a meta. Hoje, principalmente no dia de hoje, né, que a gente lembra mundialmente, os cristãos, o mundo cristão lembra o nosso maior exemplo, que é Jesus, e que no dia de hoje mostrou a soberania do espírito acima do corpo. Ele mostrou que não existe a morte, que apesar de terem flagelado e crucificado o corpo dele, ele continuava vivo, operando e perdoando e fazendo pelos outros constantemente. Então, a maneira como a gente trata qualquer um no nosso dia a dia muda completamente o resultado que a gente está tentando levar. Eu acabei mudando um pouco o assunto, mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer alguns comentários assim, porque tem muito a ver com a dúvida do André Luiz, né? E aí continua explicando ela, né? O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Então, olha isso. Qualquer um que esteja trabalhando ali naquela casa, mas sabendo a responsabilidade de um trabalho em nome de Jesus, acabam sendo veículos de transporte de luz do mais alto a qualquer necessitado de luz. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados, no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Então, aquelas pessoas que são cuidadas ali, elas, pelo amor que recebem e o carinho com relação às necessidades materiais delas, elas são receptivas às outras informações. Elas respeitam e passam a admirar ou a usar como referência aquelas pessoas que estão prestando aquele auxílio. Então, queira ou não, isso acaba sendo uma indução de aprendizado, de postura, de conduta. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. E agora ele está falando, é que nós estamos falando de
uma casa de auxílio espírita preocupado em passar os valores espirituais. E é o que está falando. As outras religiões não deixaram de levar também esse auxílio, principalmente ao corpo, em muitos deles, né? A igreja, ela começa a citar exemplos. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. Então, porque é verdade, a Igreja Católica, ela tem uma infinidade de auxílio para as crianças desamparadas. Então, a pastoral da criança, as creches, inúmeras instituições que são católicas e que prestam esse auxílio e que passam também alguns valores espirituais, mas muito enraizados ainda alguns dogmas que são obsoletos, com relação até, por exemplo, a essa questão da gente entender como é que você passa para uma criança a ideia de que o pai maior, é capaz de condenar você eternamente a um fogo do inferno, por exemplo. Então, as verdades espirituais ainda estão em aprendizagem, mas essas igrejas estão muitas vezes estão muito adiante da espírita, por exemplo, no número de instituições a fazerem auxílio a esses desamparados, a moradores de rua, a crianças, a creches e tudo mais. E aí ela segue explicando, né? O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento do pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Então, olha aqui, outra forma, né, de pensar, da mesma maneira que nós ainda, né, estamos aqui aprendendo ou seguindo um caminho. Mas agora falando dos protestantes, também tem inúmeras congregações que oferecem, inclusive, educação aos jovens. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Então, ainda alguma inversão de valores com relação à importância ao que se passar com relação às verdades espirituais. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Quer dizer, aqui ela está deixando muito claro que, apesar desse comentário que ela fez, que nós estamos aqui comentando, não é menosprezo de forma alguma ao tamanho trabalho que realmente essas diversas religiões fazem nesse campo. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos, os valores de consciência da vida após a morte. Como é que se dá? Como é que é essa vida? Coisa que o Espiritismo, através dos espíritos de todas as religiões, porque no Espiritismo, quem deu notícia foi Santo Agostinho, foi Paulo de Tarso, foi o próprio Mestre Jesus, né, o Espírito de verdade, quem trouxe esse avanço na compreensão e não negando nenhum tipo de outras religiões. Mas o que está falando é isso. Nós estamos apenas destacando os valores que iluminam a alma a compreensões mais elevadas. E é isso que é a preocupação deles também ali naquela casa. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências na política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Quer dizer, esse auxílio vem desde a época de Roma. Porém,
no intuito de incentivar a obra legítima, de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Então, olha isso. Quem leu ou quem acompanhou o nosso estudo, que está também aqui no canal, né, do João Estela, do livro Paulo e Estevão, vai ver principalmente isso que agora o André Luiz está citando aqui. Logo que Jesus partiu, ressuscitou, mostrou, passou orientações, reapareceu várias vezes, mas subiu. Os continuadores do Evangelho, Simão Pedro, principalmente, foi um daqueles quem enxergou não só a necessidade de ficar pregando, falando: olha, Jesus falou, o reino é de outro mundo, não é aqui, não se preocupe com. Simão Pedro começou, na Casa do Caminho, um auxílio direto aos necessitados, aos pobres, aos doentes, aos leprosos, aos coxos, aos mancos, da mesma maneira que Jesus também deu atenção. Jesus falou sobre as verdades espirituais, mas Jesus acolheu aos necessitados da fome, das doenças. Simão Pedro, como está falando, e os companheiros deles, também seguiram nesse mesmo programa. Então não adianta também só ir na igreja, no centro espírita, se a gente não tiver a preocupação, o cuidado com esses que estão sofrendo as necessidades materiais. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, também citado no livro Paulo Estevão, né? O venerando rabino que encontrou o mestre pelo intelecto desenvolvido. Então, o que ele está falando? Não são todos os cristãos que estão nas condições mais tranquilas financeiramente. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Então, olha isso, são pessoas que através do sofrimento que aquela encarnação está acabando levando aquele espírito, e a gente sabe que existem razões para isso, mas é através desse sofrimento que muitas vezes essas pessoas procuram o auxílio, encontram o auxílio, e o auxílio não deve parar por aí, com simplesmente levar comida. Eu vou citar aqui um trabalho que eu admiro muito aqui na cidade. O posto de rua, que é feito por vários espíritas aqui na cidade. Inclusive a Eva, né, que está aqui, ela todo domingo está lá. E eles levam a sopa àqueles moradores de rua, eles levam o pão àqueles moradores de rua, mas eles também falam do Evangelho, eles também falam do Espiritismo. Eles também acolhem espiritualmente e também oferecem para aqueles que querem sair dali possibilidades de recuperação. Então não é só levar o prato de comida, mas esse é o ambiente, esse é o caminho, muitas vezes, que aqueles espíritos que estão sofrendo encontram alguém que pode oferecer o auxílio material e também o auxílio espiritual. E aí ele segue exemplificando pela questão que Jesus e Pedro, né, e os apóstolos, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios. Dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. E é por isso que uma das maiores recomendações de Jesus é que a gente pratique a caridade. É porque é na caridade, é na proximidade com essas pessoas, nesse tipo de sofrimento, que a gente começa a se sensibilizar mais ou nos doar mais e enxergar de maneira diferente o irmão, o próximo, aquele que está sofrendo os nossos sofrimentos,
Então, esse é um caminho, não é para salvação. Ah, então se eu fizer isso, Jesus vai me aceitar no reino do céu. Não. Esse é o caminho para o meu burlamento, para eu poder desenvolver mais conhecimento, né, discernimento sobre os problemas que os outros passam, para eu tomar contato. A própria Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente constantemente está acompanhando e vendo o trabalho que eles fazem com esses locais de maiores sofrimentos, levando comida ou levando auxílio para aqueles que não têm trabalho, que lá no Malawi, as mães do campo que se prostituem para poder dar comida para os filhos. Então, tudo isso é estar perto dos que sofrem para poder simplesmente conhecer mais perto e ir se trabalhando. E, ao mesmo tempo, oportunidade de poder levar o conhecimento espiritual que a gente vem adquirindo. O padre Hipólito aprovou o benévolo. Sim, inegavelmente. Precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Então, olha isso, são tipos de trabalho que oferecem ao nosso espírito voos mais altos de compreensão. O raciocínio começa a voar. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com lhaneza, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que, para a obtenção do desiderato, é imprescindível fazer alguma coisa. Então, olha que importante a lição de hoje está falando para a gente, nós que estamos aqui lutando para aprender, para trabalhar. E o trabalho numa casa espírita também é fazer alguma coisa, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos movimentar. Por isso que é falado, fora da caridade não há salvação. Mas não é uma salvação gratuita. É um trabalho que nos facilita a transformação íntima. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Quer dizer, em locais onde se fala muito sobre caridade, mas não se faz caridade, não é o local para se atestar a superioridade dessas ideias. É onde se trabalha. É onde as pessoas estão lá se doando por aqueles que sofrem, que eles estão. Por isso que está falando tudo isso. É ali o ambiente propício para esses espíritos de luz se albergarem para poder trabalhar. Ali a vibração é diferente. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste à responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, então quaisquer que sejam, qualquer trabalho de assistência a algum necessitado, seja ele de ordem material ou de ordem espiritual, então qualquer que seja, qualquer desses trabalhos apresentam caracteres mais positivos de renovação. Porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, então olha isso, tem palavras que a espiritualidade coloca nesses textos, nesses livros, que fazem toda a diferença. Porque então, então tá bom, então eu vou trabalhar no centro espírita, então eu vou trabalhar, vou fazer sopa, vou levar sopa, eu vou fazer qualquer uma dessas coisas,
Mas se não for voluntariamente aceita, porque pode ser por obrigação, porque eu acho que, então se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aquilo. Mas não, algo voluntariamente aceito. Transforma-os em traços animados entre dois mundos. O que dá e o que recebe. E isso é uma constante, né, nas caravanas da fraternidade. Todos são, assim, muito claros em falar isso. Eu achei que eu fui lá levar e eu mais recebi do que eu levei. Então, esse intercâmbio acontece naturalmente porque qualquer um que trabalhe em qualquer um desses trabalhos, qualquer um que se dedique a uma casa espírita, à sua igreja, ao seu templo, ou ao auxílio, pode ser no seu trabalho, no seu ambiente profissional, mas que vai com um espírito cristão, enxergando todos que trabalham com ele ali, ou os clientes, ou os trabalhadores, e lidando, exemplificando o cristianismo, aquele que dá, recebe mais, muitas vezes, do que dá. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então, olha isso, também não adianta nada fazer sem realmente abrir mão de reconhecimento, de algo em troca. Então, fazer obra para querer ganhar algo em troco não é a fé que Jesus precisa. Então, tanto a fé sem obras não vale nada, quanto as obras sem fé também não valem muito. Valem alguma coisa? Com certeza é um passo dado, né, na direção certa, mas não completa. Porque a pessoa que faz a caridade para querer aparecer, para querer, olha como eu sou bom, vejam o que eu estou fazendo, estão querendo massagear o ego, não estão fazendo pela verdadeira caridade, também estarão ainda incompletos. Continuou Irene, em sua brilhante argumentação, ensinando-nos, vivaz, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. Então, mesmo isso, de tudo isso que a gente está estudando, eu não sei se está ficando muito claro, mas eu acho que é isso que está querendo dizer o texto, né? Mas de tudo isso que está falando, da importância das duas coisas, tanto da ação material quanto a ação espiritual, do conjunto das duas. E aqui agora ela está concluindo. E não é algo milagroso. Não basta fazer algo para você achar que você já conquistou aquilo que você um dia almeja, que é talvez uma paz interior, o merecimento de um ambiente, um mundo de vibração melhor. É algo que exige esforço constante, uma transformação que exige paciência e um progresso de persistência. As casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário. Então, olha agora, depois de toda essa conversa, apesar de ser extremamente preocupante e importante a fome daquelas crianças, que antes o André Luiz estava vendo como a única razão daquele movimento, agora ele estava começando a entender que aquilo era secundário. Porque
era a claridade positiva do Evangelho, que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Então agora é uma inversão de valores, não é só uma inversão, mas é uma o que importância que se dá a cada coisa. Então, para ele, André Luiz, antes, o problema ali era o material mais importante, mas não. Agora ele estava entendendo que isso era secundário, mas a primeira preocupação era a claridade, a luz, o amor que se passava nas atitudes dos trabalhadores. E quando a gente entende isso, a gente passa a ser mais compreensivo com as dificuldades daqueles que a gente está tentando auxiliar e que às vezes a pessoa é um necessitado maior de exemplos espirituais. Porque a pessoa pode ser intransigente, a pessoa pode estar irritada, a pessoa pode ser violenta, a pessoa pode não reconhecer o que você está fazendo, e quando não é o reconhecimento que a gente espera, é a compreensão e a luz que a gente está adquirindo, que é o mais importante, a gente se preocupa em oferecer essa luz. E não discussão. E não falar assim, ele não merece o que eu estou fazendo. Merece sim. É exatamente o exemplo da história que o Chico vivenciou. Que o Emmanuel deu a grande lição. Você pode até ter razão, mas ela tem necessidade. Aquela criatura tem necessidade. Por isso ela age daquele jeito. E é por isso que eu preciso agir diferente. Porque esse também é o exemplo do que nós aprendemos com o Cristo nessa época da Páscoa, da crucificação. Jesus foi crucificado, foi chicoteado, foi cuspido, foi colocado com coroa de espinhos, e o que ele reagiu? Com o perdão. E pedindo a Deus para que perdoasse aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Então é isso que é o que a gente está fazendo também. Aprendendo a iluminar o nosso espírito para poder divulgar luz, passar luz. E não o que a gente estava acostumado a fazer até então. E aí caíra nessa conversa, né, caíra a noite, e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe a oportunidade e sabedoria, o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos de sono físico em ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas no círculo de nossa movimentação. Então aí o André Luiz começou a enxergar o trabalho que estava muito além daquele benefício material que eles estavam levando ali. Agora ele já estava vendo. As crianças que dormiam, existiam os espíritos trabalhadores ali daquele ambiente que levavam essas crianças para poder oferecer para elas também alimento espiritual. E outros benfeitores também amparando, levando o auxílio energético, fluídico, àqueles que estavam ali, tanto trabalhando naquela casa, quanto os que iam ali, passavam pela casa. Então, todos que passavam por ali, de alguma maneira, tinham a oportunidade de receber o alimento, o pão material e o pão espiritual, o alimento da alma também. Que, aliás, só para a gente fazer também mais um parêntese aqui, quando a gente pede no Pai Nosso o alimento espiritual, o pão nosso de cada dia, não é só o pão material que a gente está pedindo. Aliás, com o ensino da lição de hoje, a gente está vendo o pão material é o secundário. Acima de tudo, que Deus nos dê o alimento espiritual que a gente precisa. E é isso que a gente pede no nosso Pai Nosso. E o que é alimento espiritual? É aquilo que nos ilumina. É aquilo que nós, pelo nosso corpo espiritual,
assimilamos, digerimos e consolidamos para nós, como conhecimento, esclarecimento e luz. Acima de todo, através do amor que a gente é capaz de exercitar e de trabalhar e de poder, de alguma maneira, fazer. Eu achei que a gente ia terminar o capítulo, mas viu, a gente não chegou, a gente chegou na metade do capítulo, mas eu acho que era necessário. E eu vou então terminar por aqui, porque agora vai mudar um pouquinho, né, do assunto, do trabalho deles ali na casa. Então, na semana que vem, a gente vai conseguir completar esse capítulo. Mas, por enquanto, por hoje, eu acho que já está ótimo, né? Para as nossas reflexões. E eu não sei se vocês têm ainda algum comentário a fazer a mais com relação a tudo isso que a gente leu, ou alguma dúvida, alguma pergunta. É isso? Nenhuma dúvida, muito lindo, Marco. Obrigada. Isso, então, maravilha. Então, vamos agradecer mais uma vez, né, a oportunidade que nós temos aqui, pedindo a Deus o nosso alimento espiritual aí para que a gente tenha uma semana abençoada. E semana que vem a gente conclui o capítulo, tá bom? Tá Uma bom. ótima noite a todos. Boa noite, boa Tchau, semana. tchau. Tchau, Boa tchau. noite.